Eu não sei se isso já aconteceu com vocês, mas eu fiz uma dívida gigantesca numa loja de roupas quando eu tinha 18 anos no cartão de crédito e foi a minha primeira dívida e me gerou muitos problemas financeiros e psicológicos ao longo dos anos. Não sei se também já aconteceu com vocês, mas de você abrir a sua conta bancária e você não saber como você vai pagar o seu cartão de crédito, ou você está numa situação que você está devendo até a sua própria família, seus parentes, e você não sabe como vai pagar, tem aquele monte de dívidas que você nem sabe de onde veio mais. A gente vai ver aqui alguns vídeos de pessoas que estão endividadas e, enfim, reagir sobre eles e como mudar aquilo. Eu vou explicar pra vocês como é que funciona as minhas finanças, minhas experiências pessoais, explicar alguns termos aí que eu sei que é muito complicado. Isso aqui não é recomendação de nada pra você fazer. Eu simplesmente vou falar o que eu faço e explicar alguns termos pra vocês. Aí eu fico pensando, não é que teu dinheiro não dá pra nada, né? Que você joga tudo fora. Ainda pega mais uns 200, joga fora na Shein. Aí depois você fica reclamando. Mas R$100 por mês da extinção de cílios ou da unha e paga um carro? Ela falou, um mês não. Mas se o acumulado desses gastos supérfluos ao longo do tempo, paga sim. E sim, paga, minhas amigas. Eu garanto pra vocês. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Antes da gente falar de investimentos, eu quero explicar pra vocês o que é Selic, o que é CDI, pra você entender como é que funcionam essas taxas. E porque vocês me pediram, né, pra eu explicar de uma forma mais didática. Tão fácil ao investir e ficar rico, a gente seguia a dica de X influencer e pronto, ficava rico. Não é assim que funciona, tá? É um longo caminho e a gente vai ver aqui, pelo menos para você conseguir sair dessas dívidas, entender um pouco mais como é que funciona aí o processo financeiro. A questão de dinheiro não é só sobre finanças, e sim um comportamento que vocês vão perceber ao longo do tempo, como é que a gente age, como é que a gente chega naquele tanto de dívidas que a gente tem. Fui rolando na internet pra ver se alguém já tinha passado por alguma situação parecida com a minha, né? Uma situação de estar com dívidas e ter conseguido sair daquilo, enfim, várias situações que eu já passei também. E eu fui achando vários vídeos que a gente vai reagir a esses vídeos agora. Mas muita gente que me conhece hoje não faz ideia de que eu já tive tantas dívidas e das situações que eu já passei antigamente. Até eu aprender, né, como é que funcionavam os juros, o que é que eu tinha que fazer, como é que fazia planejamento financeiro. Foi muito difícil. Karen, e eu devo mais de 200 mil reais. E ontem de madrugada eu tive uma crise de ansiedade, a minha casa tá uma zona, eu não escovei nem meus dentes e eu não tô bem. E a minha única vontade... Assim, muita gente vê esses vídeos aqui, acho que a dívida dela é do FIES, muita gente vê esses vídeos aqui e fala o seguinte, besteira, vive tua vida normalmente, não vai acontecer nada, siga, depois você paga, enfim. Ficar o dia inteiro deitada, sem trabalhar, sem comer, sem arrumar minha casa, sem fazer nada. E quando eu falo que eu fico mal por conta dessa dívida, as pessoas vêm aqui me julgar, falar pra eu esquecer essa dívida, viver como se ela não existisse. E realmente, gente, eu não consigo isso. Ela existe e ela atrapalha em muitas coisas da minha vida. Sim, porque existe toda aquela coisa de cobrança judicial, onde eles podem tirar teus bens, bloquear tuas contas. A dívida tá atrasada e tá gerando juros altíssimos. Eu não vou perder nada porque eu não tenho nada, nem sequer uma bicicleta. Mas eu tô com medo do bloqueio judicial, deles bloquearem todas as minhas contas do banco. E eu moro de aluguel, tenho conta pra pagar e eu só tô esperando por esse momento e eu tô com muito medo. É, porque tem o bloqueio judicial, né, como eu falei, né, eles fazem a cobrança judicial aí pra bloquear tuas contas com base nas tuas dívidas e o bloqueio que a instituição financeira, ou seja lá o que for, vai fazer. Acompanha aqui sabe que eu até abri uma vaquinha e eu consegui arrecadar até agora 1.462, só que a vaquinha não sai mais do lugar. Eu sei que ninguém tem a obrigação de pagar a minha dívida e a culpada foi só eu. Se eu pudesse voltar atrás, eu jamais teria feito, mas agora eu já fiz e agora eu tenho que assumir as consequências. Eu tenho até medo de casar e deles quererem pegar a moto do meu namorado, que é a única coisa que ele tem no nome dele, ou se ele conseguir as coisinhas dele, eles quererem pegar pra pagar a minha dívida. Então eu vou continuar sem casar, sem ter nada e com medo. E eu tenho depressão e isso piora 1000 vezes mais. Sinceramente. Como eu disse, né, se a pessoa ela tem um pingo de consciência, enfim, ela pensa naquilo, ela não consegue dormir de noite. Não consegue dormir de noite porque ela tá com dívidas. Eu sei que tem gente que não se importa, tem gente que sai devendo todo mundo e não tá nem aí, vive a vida normalmente, né? Vocês nos comentários podem muito bem falar que vocês conhecem pessoas desse tipo. A pessoa pode estar te devendo e você fica com vergonha de pedir, porque tem gente que não tá nem aí. Imagina, a pessoa vai dever o banco ou o que seja, ela vive a vida dela normalmente, mas não é assim que funciona. E se você está com qualquer dívida, seja essa aqui do FIES ou qualquer outra, todo o teu planejamento financeiro já vai estar destruído. Você já não consegue pagar mais nada, você já não consegue se organizar. Não é só uma dívida. A questão toda aqui não é só o teu nome ficar sujo, mas sim, porque para as pessoas mais pobres, o nosso nome é o que a gente tem. Se o nosso nome ficar sujo, a gente não consegue fazer nada, a gente não tem crédito, a gente não tem nada. Então, você ficar com a dívida, além desse bloqueio judicial que pode ser feito, é o teu nome tá sujo. Você não consegue pegar nada em lugar nenhum. Vou contar aqui pra vocês as minhas dívidas, né? Quando eu tinha 18 anos, como eu falei, eu fiz uma dívida gigantesca em uma loja aí de roupas, porque você entra na loja, aí eles vão lá te oferecer um cartão, e nessa época, quando eu tinha 18, né, era pra pagar 5 meses depois da primeira compra. Então eu estava lá trabalhando no telemarketing,
Aí eu pensei, poxa, eu vou comprar umas roupas aqui pra mim, porque eu vou trabalhar todos os dias. Vou fazer aqui esse cartão de crédito, né? Meu nome assim limpíssimo, 18 anos, nunca tinha nada. Essa loja fez, porque vocês sabem que essas lojas de roupas não é tipo um cartão de crédito do banco. Eles dão aí crédito pra qualquer pessoa, justamente pra você ficar endividado, se você não tiver controle. Daí eu fui lá, aceitei fazer esse cartão de crédito, 5 meses se passaram, eu esqueci completamente de pagar. Não tinha essa coisa toda aí da internet pra eles mandarem cobrança nem nada. Aí eu recebi uma cartinha depois. Eu sei que muita gente fala, tipo assim, é responsabilidade sua de comprar e não pagar e nananã. Só que, obviamente, eu não lembrei. Eu não sabia como aquilo funcionava de juros, porque eu tinha 18 anos de idade, estava trabalhando telemarketing, não fazia ideia do mundo, nem o que ia acontecer depois. Acontece que meu nome ficou sujo, eu tive que renegociar a dívida depois, foi muito dinheiro mesmo, assim, todo o meu salário, tudo que eu ganhava, durante muito tempo foi para essa dívida, que eu só pude pagar muitos anos depois. Assim, foi o meu primeiro trauma muito grande em relação a finanças. Talvez isso tenha mudado a minha perspectiva de vida e pode ter sido isso que me fez escolher fazer contabilidade, porque eu achava aquilo um absurdo. Era um absurdo você dar um cartão de crédito para um adolescente ou como esse mundo funciona, porque ninguém explica pra gente como juros funcionam, ninguém explica pra gente como renegociação de dívida funciona. E aí a gente não sabe, a gente não aprende na escola, nossos pais não nos falam, as pessoas próximas não falam, e parece que é uma coisa pra tu tá ali dentro daquela rodinha girando, né, tipo um rato correndo atrás do próprio rabo o tempo todo. E aí depois disso tudo, teve outra dívida absurda, né, porque eu tinha 18 anos, né, passou um tempo e pensei, poxa, eu quero entrar na faculdade. E aí vocês sabem que tem aquelas faculdades particulares que é assim, é R$ 200 por mês, R$ 300 por mês, daí tem aquelas letrinhas pequenininhas que você não lê, aí você vai lá e assina o contrato, e aí depois, meus amigos, a dívida que eu fiquei com essa faculdade, vocês não têm noção. E aí, né, eu assinei esse contrato e depois de pouquíssimo tempo eu passei no federal e fui estudar na federal. Aí eu fui trancar, né, a matrícula dessa outra faculdade, enfim, a desistência do curso, era desistência, né. E aí, para eu conseguir sair daquele contrato, foi uma dívida gigantesca, que é aquelas quebras de contrato, né? Que a gente não lê as pequenas letrinhas, a gente não lê o que vai acontecer depois. Resumindo, eles colocaram meu nome na justiça, foi durante muito tempo para eu conseguir resolver isso, eu tive que renegociar essa dívida, porque eu queria o meu nome limpo. Poxa, eu ia começar ali minha vida nova inteira, e eu era tão nova, já estava com o nome sujo, aquela dívida, assim. E aí foi nessa época, né, que eu tava já trabalhando e comecei a conseguir renegociar para pagar, mas durante muito tempo eu não conseguia fazer crédito em lugar nenhum, assim. Eu sei que muita gente já caiu nessa, porque a gente não entende o mundo das finanças. Ninguém fala pra gente. E aí você saber lidar com o dinheiro tem muito mais a ver com o seu comportamento do que dinheiro em si. Porque eu sei que não adianta nada você ter muito dinheiro e você ser aquela pessoa com um comportamento completamente aí fora da realidade. O seu dinheiro não vai durar. É igual no livro Psicologia Financeira, o autor fala, né? Eu vou falar muito sobre esse livro ainda. Mas é aquela coisa, você consegue ficar rico. Você não vai conseguir se manter rico com o comportamento que você tem hoje. A gente vai ver esse vídeo aqui e eu vou começar a falar sobre meus investimentos pra vocês e sobre pequenas coisinhas que você não percebe, mas que vai mudar a tua vida. Vamos lá. Que eu não gastaria por nada se eu ganhasse menos do que, sei lá, 4 mil por mês. Você lembrando aqui que essa aqui é a minha opinião, tá? Se você quiser gastar, cada um torra seu dinheiro. Exatamente, aqui também é a minha opinião, tá? É tudo que eu faço, tudo que eu fiz, que eu continuo fazendo. Então, assim, o que você quiser fazer com seu dinheiro, você faça. Só tudo na minha opinião. Extensão de cílios. Já vou ser cancelada. Gente, pra mim, extensão de cílios é uma coisa pra quem tem uma casa boa, um carro bom, já tá ali meio que estabilizado. Eu vejo gente que, tipo assim, anda a pé, anda de ônibus e faz extensão de cílios. Vamos lá, a gente vai falar sobre isso. Você pode fazer a sua extensão de cílios, você tem o direito de fazer isso? Tem, mas aí você não tem direito de reclamar que você não tem carro. Você não tem direito de reclamar que você depende do teu emprego. Porque se você pedir demissão, se você sair, você não tem dinheiro pra pagar suas contas. Você não pode fazer nada, entendeu? Você tem que aguentar caladinha. Porque você tá gastando, sei lá, uns 300 conto por mês com extensão de cílios. Segunda coisa. Eu sei que extensão de cílio é bem caro, tá? Eu citei aqui em outro vídeo sobre coisas que eu já fiz e que eu não faço mais, ou enfim, eu faço ainda, né, quando eu tô afim, mas eram coisas que eu fazia todo mês, por exemplo, botar unha de gel, extensão de cílios, era no salão, fazer unha, enfim. Extensão de unha também. A minha tá parecendo unha de criança. Gente, a manutenção é mais de R$200 por mês. Aí uma pessoa que ganha 1.500 fazer um negócio desse por mês não entra na minha cabeça. Porque se botar a extensão de cílio e a extensão de unha, que geralmente é o combo que as pessoas fazem,
Só aí já deu quase R$400 por mês. Aí eu fico pensando, não é que teu dinheiro não dá pra nada, né? Que você joga tudo fora. Ainda pega mais uns 200, joga fora na Shein. Aí depois você fica reclamando, ai, meu dinheiro não dá pra nada. Uai, não dá mesmo? Compras na Shein. Gente, eu pago... Eu já falei sobre isso no vídeo, como eu era viciada em comprar. Eu falo Shein, tem gente que fala Shein, mas eu acho que é Shein. Shein, sabe a expressão em inglês? De ficar gastando na Shein, depois que eu parei de ficar gastando na Shein, minha vida foi outra. O meu dinheiro rende. Porque eu lotava meu guarda-roupa de blusinha da Shein, lotava minha casa de coisa da Shopee, coisa que não dura, não tem qualidade. Desculpa, mas não tem. E aí, eu chegava no fim do mês, um boleto pra pagar, e eu ia ver, na prática, eu não tinha nada. E é uma coisa que muita gente sofre. A gente fica assim, gente, mas eu não tenho nada. Eu não tenho carro, eu não tenho casa própria, eu não tenho... Eu vou ler aqui alguns comentários pra vocês pra gente começar a entrar nesse assunto de finanças. Olhem só, falaram. Gente, se vocês gostam, façam sim a unha, cílios e cabelo de vocês. Não tem preço se sentir bem com você, com autoestima. Não vai ser R$100 no mês que vocês tiram pra cuidar de si que vai ficar rica comprar casa ou carro. Assim. Eu entendo toda a parte de autoestima. Sim, não tem nada mais importante no mundo do que você se sentir bonita. Porque a partir do momento que tu tem autoestima pra você se sentir bem, bonita e tal, é o que vai te dar forças pra poder continuar lutando e enfrentando tudo do seu dia a dia, né? É muito importante, realmente. Mas é como eu falei no outro vídeo sobre as comprinhas que tu faz e o custo real dessas comprinhas. Porque a pessoa falou aqui, não vai ser R$100 por mês que você vai ficar rica. É esses R$100 por mês ao longo do tempo que vai mudar a tua vida. Eu garanto. A outra pessoa falou assim, gente, mas você tá querendo ser fiscal de salário dos outros? E ela falou, não, amiga, você pode ficar endividada à vontade, até bom pros lojistas. Realmente. É aquela coisa, não é fiscal de salário dos outros, mas é quando alguém precisa de ajuda, porque a gente vive no Brasil. E você sabe a quantidade de pessoas que têm endividadas nesse país, e principalmente mulheres. Eu vou mostrar dados aqui pra vocês depois, mas vocês vão ver como as mulheres são as mais atingidas em relação ao endividamento no país. E a pessoa falou, gente, mas R$100 por mês dá extinção de cílios ou dá um e paga um carro? Ela falou, um mês não, mas se o acumulado desses gastos supérfluos ao longo do tempo paga sim. E sim, paga, minhas amigas, eu garanto pra vocês, eu vou mostrar aqui pra vocês. E vou contar algumas histórias pra mostrar como isso aqui sim paga. Vocês têm noção do que lá atrás, quando eu comecei a juntar 100, 200, R$20, R$50, foi isso que hoje me dá a segurança que eu tenho hoje? Nada, eu vou repetir aqui 1000 vezes esse vídeo, nada no mundo vai combater você e a sua paciência que você vai ter ao longo dos anos. Você começando a investir lá atrás, por muitos anos, ninguém vai te vencer nisso, ninguém. Nem o melhor investidor do mundo. Então vamos lá, como um pouco se fala de investimentos pra gente, vou mostrar aqui pra vocês o que é que eu aprendi ao longo dos anos, tudo que eu faço com o meu dinheiro, o que é cada tipo de investimento. Eu não vou explicar de uma forma técnica, porque como eu falei, eu não sou assessora de investimento, só quero que você entenda o que é cada tipo de investimento, pelo menos o básico deles, pra você decidir o que você vai fazer com o seu dinheiro e pesquisar mais sobre isso, porque quando a gente entende os termos ou como funciona, fica muito mais fácil. E aí, como eu uso o Banco Inter, né, que é o banco que eu gosto, sempre usei o Banco Inter, eu sei que tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas é o banco que eu uso e como eu tô contando as minhas experiências, é com base em tudo que eu sei. Então, todos os meus investimentos estão lá, o banco que eu utilizo para poder aprender, eu uso também para poder estar na sala VIP, várias outras coisas, enfim, é o que eu gosto. Antes da gente falar de investimentos, eu quero explicar para vocês o que é Selic, o que é CDI, para você entender como é que funcionam essas taxas, e porque vocês me pediram, né, para eu explicar de uma forma mais didática, então vou explicar aqui da forma que eu sei, né? Como eu disse, não sou assessora de investimentos, tô só falando o que eu sei. Isso aqui não é com base em meus achismos, eu estudei sobre, eu sou contadora, como eu disse. Então vamos lá para a Selic. A Selic ela é a taxa básica de juros do Brasil. Como eu falo, a Selic é como se ela fosse o maestro de uma orquestra, isso é nossa orquestra, a economia. A Selic que vai definir quanto os bancos pagam ou quanto os bancos cobram de juros. Basicamente, se a Selic sobe, os teus investimentos vão render mais. Se a Selic desce, os investimentos vão render menos. Agora, em maio, a Selic está a 14,75% ao ano e a Selic basicamente influencia em tudo que você pensa aí da economia, praticamente. Então, de uma forma bem simples, isso é a Selic. E o que é o CDI? O CDI ele é o Certificado de Depósito Interbancário. Ele também aí segue o ritmo da Selic. O CDI não é um investimento, mas ele é como se fosse um termômetro aí para ditar como outros investimentos vão funcionar ou qual o retorno que vão ter. O CDI ele está mais quente, alguns tipos de investimento em renda fixa, como CDB e LCI, que a gente vai falar, você vai receber mais nesses investimentos. E aí o CDI é uma taxa aí que os bancos usam meio que para empréstimo entre si, né? Certificado de Depósito Interbancário. Então, como eu coloquei aqui, né? Que se você investiu 1.000 a 100% do CDI, você vai ter 1.141
no final do ano, né? Durante um ano, porque ele é 14,15% ao ano, agora em maio é quanto ele tá. Vocês podem ver tudo isso no site do Banco Central, tá? Tem todos esses dados, todas essas taxinhas aí. A partir do momento que você entende o que é o quê, fica muito mais fácil de você fazer a consulta. Agora vamos falar, né, dos investimentos em si. Tem a poupança. A poupança é uma das coisas mais simples e tradicionais que tem no Brasil hoje. Eu acho que não tem ninguém que não conheça a poupança. Poupança, ela é meio que um cofrinho mágico, né? Como a gente costuma dizer aí, tu vai explicar para uma pessoa muito novinha o que é a poupança. A poupança, ela não tem imposto de renda. Você vai colocar o seu dinheiro e ele rende aí aproximadamente 6,17% ao ano, eu creio que é o que tá agora. E basicamente é o que eu fazia lá no começo, porque eu não entendia nada de finanças, eu queria guardar meu dinheiro, não entendia muito bem como é que funcionava os outros investimentos, e eu deixava meu dinheiro na poupança. É muito simples, você não paga imposto de renda, e é o que eu fazia lá no começo, né? Pra mim foi a forma que eu achei de guardar o meu dinheiro e não ficar mexendo. Aí, basicamente, se você tá investindo seu dinheiro aí R$1.000 em um ano, você vai ter 1.061 aí, dependendo de quanto que a poupança tá, né? Eu sei que tem toda a questão de inflação e outras coisas, mas eu tô explicando aqui pra vocês resumidamente, pra vocês entenderem como é que funciona. Aí tem o CDB, que eu falei em outro vídeo, vocês me pediram pra explicar mais um pouco do que é. O CDB é o Certificado de Depósito Bancário. O CDB, ele possui sim imposto de renda, e o CDB, ele é com base no CDI, que é o que eu expliquei anteriormente naquela taxa do CDI. Então, se vocês forem abrir o banco pra ver os investimentos, né, como eu mostrei, tem lá, CDB é 100% do CDI, 105% do CDI, outras coisas, enfim. Então, se o CDB é baseado no CDI, daí fala lá, o CDB é 105% do CDI. Então, os seus 1.000, em um ano ele vai ter 1.148, e menos o valor do IR, né? Porque o CDB ele tem imposto de renda. E aí, pra vocês entenderem, né? Quando vocês forem abrir o banco, enfim, procurar o que investir, vocês já vão saber esses termos. Aí tem o famoso LCI e LCA. O LCI é a letra de crédito imobiliário e o LCA é a letra de crédito do agronegócio. Aí eles financiam imóveis e o agronegócio, né? Como eu falei em outro vídeo sobre o LCI, que é basicamente onde eu deixo meu dinheiro, enfim, entre tantos outros, mas esse é um dos que eu mostrei onde eu guardo meu dinheiro. Lembrando que o LCI e o LCA, eles são isentos de imposto de renda, você não paga. E aí, como eu falei, para poder entender melhor, tem aqui, ó, com CDI a 14,15%, um LCA de 93% do CDI, rende 13,16%. Então, os 1.000, eles viram 1.131,60. Utilizando aí em relação às taxas que estão agora, né? E por último, para vocês entenderem, tem renda variável. Renda variável é basicamente quando a gente fala em ações, né? Que vocês conhecem. Eu coloquei aqui sobre ações, fundos imobiliários, ETFs, que são os fundos de índice, que é uma coisa mais complexa, né? Realmente. Eu coloquei também como é que funciona, porque assim, eu sei que vocês podem entender como funciona a ação, mas ação é uma coisa que você não tem garantia. Você não sabe se vai subir, se vai descer. Tem várias questões, é uma coisa muito complexa. E como eu falei, eu sei como funciona, mas eu não sou assessora de investimento, eu não posso te falar, faz isso, faz aquilo, jamais. Então pesquisa sobre isso, se você quer entrar nesse mundo. Mas basicamente os seus 1.000, eles podem virar 1.200, se subir 20%, ou pode virar 800 e cair 20%. Então, assim, não tem garantia e vai depender muito do teu perfil de investimento, o que é que você quer fazer com o seu dinheiro. Aí, sobre tudo isso que eu faço, que eu deixo de fazer, na minha experiência, eu vejo aí a Selic, CDI, como é que tá, vejo o que é que vale a pena pra mim, onde é que eu vou deixar meu dinheiro. Já mostrei pra vocês outra vez que eu deixo meu dinheiro em LCI, LCA ou CDB, depende do que eu preciso, o que eu quero fazer, e aí eu coloco meu dinheiro. Eu faço diversos tipos de investimento, né, eu coloco em vários lugares, mas eu também invisto em dólar, enfim, tudo isso eu faço dentro do Banco Inter, porque tá tudo lá dentro, enfim, eu já sei como é que mexe. Aí vocês podem estar pensando, como a gente falou, aqueles R$100 vai fazer diferença. Sim, faz toda a diferença. Eu posso falar pra vocês, porque eu já falei sobre isso. Eu comecei a tirar o dinheiro que eu gastava com um monte de maquiagem, com um monte de roupa, com isso e aquilo, e eu fui investindo de pouco em pouco. E aí tem o bendito juros compostos, que aí você vai colocando dinheiro em cima de dinheiro, que vai virando mais dinheiro. Aqueles R$100 que você tem não vai ser só R$100 depois. Mas eu não vou ficar rica. Você vai colocar o seu dinheiro e seu investimento pensando em um longo prazo. E pra mim, o que eu faço? Como eu vejo aqueles investimentos em longo prazo, é pra resgatar daqui 5 anos, eu vou lá e coloco meu dinheiro nisso, porque eu penso, poxa, eu não quero mexer nesse dinheiro, ele em alguma outra coisa eu posso querer tirar. Isso funciona pra mim. Muitas pessoas comentaram, tipo assim, não vou colocar meu dinheiro em coisa que eu só posso tirar depois de muito tempo, porque vai que eu preciso. Sim, exatamente por isso que depende do seu perfil, do como você age, o seu comportamento com o dinheiro que vai ditar. Vocês conseguem pensar em você guardar essa quantidade de dinheiro por anos, a fio assim? Nós mulheres temos toda essa questão, tipo, eu mereço, aí eu vou lá e vou gastar um monte de dinheiro. Amigas, eu sei porque eu já passei por isso, eu já fui essa pessoa que eu gastava tudo. Hoje, muitas pessoas perguntam pra mim, mas Júlia, como é que tu consegue ter isso? Como é que tu consegue ter aquilo? Porque a Júlia lá de trás, que já teve todas essas dívidas, mudou completamente a cabeça. Eu saía gastando tudo em Shein sem pensar em nada. Eu pensava assim, eu fazia extinção de cílios, eu pintava o meu cabelo, sei lá quantas mil vezes por ano, eu fazia tantas coisas, e aí eu pensava, meu Deus,
olha o tanto de dinheiro que eu gastei. Sabe que a gente brinca muito com essa questão, tipo assim, eu recebi o salário, paguei tudo que eu tinha que pagar e não fiquei nem com R$1 no final do mês. E aí você não tem dinheiro para investir, nem dinheiro para si mesmo, e você vive com medo de perder teu emprego, porque o dinheiro que você tinha, se tu abrir a tua fatura do cartão de crédito, gastou com um monte de besteira que você não precisava. Assim como eu já fiz. Existe aquela frase que é devagar e sempre. Porque tem aquelas pessoas que elas têm, sei lá, um carro de 100 mil que elas fizeram de dívidas e não tem nenhum dinheiro na conta. Que você começa a gastar para a sociedade te ver, para o mundo te ver que você tem dinheiro, ver que você tem um carro, ver que você tem uma roupa nova e você não tem dinheiro na sua conta. Aí você pede um emprego, acabou pra você, acabou. Quero citar aqui também um livro que se chama Árvore do Dinheiro, que é do meu professor Jurandir Cel. Ele foi meu professor na faculdade e, assim, esse livro é maravilhoso, muito bom mesmo. E nesse livro ele fala, num capítulo, que é consumo, status e felicidade, que você acha que você ter felicidade é você consumir, é você mostrar o seu status. E aí tem aquela coisa, né, que você vai lá e compra um carro de 100 mil, porque você pensa, poxa, as pessoas vão me ver na rua, vão achar que eu sou super bem sucedido e nananã. Não. Vocês conseguem pensar quando você vê um carro na rua, esses carros caros? Se tu olha pra pessoa, não, tu olha pro carro, tu pensa, eu quero ter esse carro, eu quero ter essa bolsa. Você nunca vai olhar pra pessoa. Você nunca vai ter inveja da pessoa. Você quer ter o que ela tem. Você não tá nem aí pra quem seja. É a mesma coisa quando você vai lá e gasta com aquela bolsa muito cara e ninguém tá nem aí pra você, ou se você tem aquilo. A pessoa quer ter o que você tem. A pessoa não se importa se é você ou se é fulano, se é ciclano, ela só quer ter aquilo. Eu vou falar que consumir não é importante. É sim importante, como eu falei. Você se sentir bonita, você se sentir bem. Mas tudo que você for comprar, se você começar a fazer essa pergunta, que é como eu li no livro do Jurandir, A Árvore do Dinheiro, antes de você gastar, pensa se o tempo de vida que você trabalhou vale a pena comprar aquele item. Se você passou 10, 11, 13, 15 horas trabalhando pra você ir lá e comprar uma simples coisinha e o seu tempo de vida é a coisa mais preciosa que você tinha, passou. Guardar dinheiro não é só importante para você comprar um carro, para você comprar uma casa, para nada disso. Às vezes a gente não quer comprar nada disso. Eu, por exemplo, não tô nem aí, eu não quero um carro. Mas eu guardo dinheiro todos os dias, porque eu não sei o que vai acontecer amanhã. Não sei. Mas eu posso sair daqui para uma melhor. Mas a chance de você sair daqui para uma melhor é muito baixa. Olhem esse daqui. Tem dívida hoje? Bastante. Quanto seria essa dívida, cara? Pensei uma grana do meu irmão, até hoje não consegui pagar, tô quase nem vendo ele por isso. Mais de 50 mil reais. Então, vocês veem o que eu falei, né? Que lá atrás você pode estar devendo pessoas da sua família e você não sabe nem como é que você vai pagar. 50 mil reais. Se um aleatório vir sua foto sua, diria que você deve mais ou menos que 50 mil. Não, eu acho que eu aparento ser positivo. Quanto que esse rapaz aparenta ter em dívida? Não faz nem cheira, né? 10 mil. Ele deve 50 mil pro irmão dele, que ele emprestou pra comprar um carro e deu tudo errado lá. Nossa, daí tá fudido na vida. Vocês estão vendo, sobre a importância que eu falei sobre guardar dinheiro. Você não precisa comprar um carro, precisa comprar uma casa, mas sim para imprevistos. Ele pegou 50 mil porque ele teve um imprevisto aí de dívida com o carro. Você pensa que pode dar errado na sua vida? Quando você pensa, não vou guardar dinheiro porque eu não preciso de nada. Imprevisto acontece, você tá vivendo. Quanto que você tem em dívida? Se é 5 mil é muito. Quanto você acha que ela tem em dívida? 10 mil. Ela tá devendo 5 mil reais de cartão de crédito. Poxa, mas então é pouco. Quanto que a senhora tem em dívida? Em torno de 6, 7 mil. Quanto você acha que ela tem em dívida? Tem nada de dívida. Por que o senhor acha que ela não tem nada em dívida? Cada cara dela. Quanto que o senhor tem em dívida hoje? 15 mil. Se alguém vir sua foto do senhor, diria que o senhor deve mais ou menos que isso. Eu diria que eu deveria muito mais. Quanto você acha que ele tem em dívida? 10 mil? Quanto que você tem em dívida no total? Ixi, é bastante, cara. Passa de 30. Chega nos 50? 36, 38. Do que é todo... Olhem só, em novembro de 2024, 77% das famílias brasileiras estavam endividados. Teve um aumento de 76% em relação a 2023. Em agosto de 2024, o Brasil tinha 72,4 milhões de inadimplentes, pessoas com dívidas em atraso, com um total de 346,3 bilhões em dívidas acumuladas, segundo o Serasa. Obviamente, tem toda a questão, né, que as pessoas aqui não sabem como gastar, e não é só isso, né? Tem a inflação, tem você perder emprego, tem várias outras coisas. Questão de que a gente não é ensinado planejamento financeiro, não é ensinado a não fazer dívida, você não sabe nem o que é investir. A gente tem um cartão de crédito, a gente começa a gastar tudo sem pensar no amanhã, ou então talvez você esteja numa situação financeira ruim, porque você não se planejou, porque é algo mesmo da nossa população no Brasil. Ninguém fala sobre dinheiro pra gente. Eu falei sobre isso no outro vídeo, que mulheres têm muitas dívidas, principalmente porque a gente só é ensinada a gastar, ficar bonita. E quando alguma mulher vem falar sobre isso, as outras mulheres falam, mas 100, 200, 300, 500 reais não vão fazer diferença na minha vida. Faz toda a diferença. Como eu falei pra vocês em várias vezes, que eu não vim de uma família que tinha dinheiro, então
ter dinheiro pra mim quando eu fui crescendo e ter um trabalho, mesmo que fosse o salário mínimo, eu queria gastar tudo que eu ganhava. Eu tinha muito medo da escassez, eu tinha muito medo de não ter uma roupa, de não ter um sapato, de não ter não sei o quê. E esse problema que muitos de nós temos, que é não saber lidar com o dinheiro que a gente recebe, porque a gente pensa, eu não tive quando criança, então agora que eu tenho, eu vou sair gastando tudo. E como eu falei, a gente precisa colocar na nossa cabeça de que você vai ter imprevistos na vida. Coisas ruins acontecem o tempo todo. A gente pesa que não, mas pode acontecer. Igual eu falei, você tem medo de perder o seu emprego, que é tão insalubre, porque você não tem dinheiro guardado. Você sabe que se sair daquilo ali, você não consegue ficar um mês sem trabalhar. Você não pode nem pedir demissão. Olha as situações que a gente se coloca, porque a gente não tem o mínimo de interesse ou de aprender nada financeiro. Quando eu comecei lá atrás a juntar meu dinheiro, eu peguei uma planilha, um dia eu abri o cartão de crédito e não tinha como pagar. Eu falei, tá, eu vou pegar essa planilha aqui, colocar tudo que tinha no meu cartão de crédito, que são essas coisas que eu gastei, para poder entender e não fazer mais isso. Quando eu fui colocando as planilhas, tinha coisa que eu não fazia ideia do que era. Tinha gasto com roupa não sei aonde, tinha parcela de joia, tinha parcela de não sei o que, de maquiagem, não sei das quantas. Não fazia nem ideia do que era mais, nem tinha mais aquelas coisas, não sabia o que estava acontecendo. Aí eu entendi, agora eu sei porque eu tô endividada. Quando você colocar tudo na ponta do lápis, é o momento que você vai agir. Porque eu sei que é difícil, a gente tem vergonha de fazer isso. Mas é só assim que tu vai mudar. A maioria das dívidas do Brasil são de mulheres porque a gente é vista como se fosse uma pessoa que precisa gastar pra ficar bonita, como eu citei. A gente viu aqui em outro vídeo sobre o que é ser esposa troféu. E o que é que a gente faz? A gente não tem economia, não tem independência, acontece que a gente fica nessas situações. Como se pra nós mulheres ser bonita fosse a única moeda de troca, é o que a gente tem. Olha em outro vídeo aqui também sobre isso. Pela primeira vez eu vou fazer um resumo da minha vida pra vocês entenderem por que eu passo por tanto problema, gente, por que eu passei tanta coisa nessa vida. Começando que eu tive uma infância muito difícil, tá? Faltou o amor dos meus pais, porque eles só sabiam trabalhar. Eu e a minha irmã, desde nova, tinha que se cuidar sozinha em casa, tá? Fazer comida, limpar a casa, fazer tudo sozinha. E acabou que com 16 anos eu acabei me relacionando com o pai das crianças, mais velho, né? E com 17 anos já me juntei com ele e criei uma dependência, gente. Parecia que eu não me virava sozinha nunca. E com 19 anos eu engravidei da Yasmin. Mas eu não tava morando com ele, eu tava sozinha, querendo fazer a minha vida, trabalhar, conquistar minhas coisinhas, sabe? Mas quando eu descobri que tava grávida dela, eu acabei voltando com ele, porque eu achava que era a melhor solução, né? E hoje eu vejo que se eu não tivesse feito essa cagada, né, eu tava bem. Então, a gente passa por algumas situações que a gente não entende por quê. A gente tá vivendo naquilo, como eu falei em outro vídeo, né? A gente tá naquela situação que acaba se enrolando, quando você vê, você não sabe mais como sair dela. Principalmente por dependência emocional e financeira. Aí a minha vida começou a ir pra trás, gente. Por quê? Porque eu trabalhava demais, tá? Eu trabalhava muito mesmo, vocês não têm noção. E a gente acabou indo morar com os pais dele, né? E a pior burrada, gente, o conselho que eu posso dar pra vocês: não dá certo, nunca fazem isso na sua vida, tá? Durante esse relacionamento de 6 anos e meio, gente, houve umas 4 ou 5 separações, tá? A pior de todas foi quando o João tava com 6 meses, se não me engano. Ali foi terrível, terrível. Ele estourou e ele ficou agressivo, quis me bater, me ameaçou de morte, tá? Eu tenho queixa contra ele sobre isso. Ele chegou a ser preso em flagrante, tá? Minha irmã chamou a polícia pra botar ele na cadeia. Enfim, gente, depois de tanta coisa, eu não sentia mais nada, tá? Eu não sentia mais apego, mais nada. Eu tava desapegada total, assim, ó. E eu só queria sair de lá. Só que o problema é que meu cartão de banco ficava com ele toda a vida, tá? Meus 6 anos e meio era assim, controlada, 100% controlada, tá? Eu não podia comprar nada sem permissão. Vocês não acham a tristeza que é isso? Eu falei aqui outro vídeo sobre esposa troféu, sobre mulheres que acham que essa vida é bonita. Não é o caso dela, tá? Porque ela tava naquela situação e várias outras de nós, a gente entra naquela situação sem saber o porquê. Cria uma dependência. Mas olha a tristeza que é. Ou quando eu comprava tinha que ser escondido, parcelado, e ele só sabia quando tinha que pagar. E assim, ó, vivia com dívida no nome, tá? Ele sempre teve nome sujo e eu sempre tinha um nome limpo. Então as coisas eram compradas no meu nome pra financiar a casa. Casa não, o material pra construir o nosso cantinho lá nos pais dele foi no meu nome. Pra pagar o carro era sempre pelo meu aplicativo do banco. Eu tenho todos os extratos, gente. Assim, eu nunca me abri com ninguém, sabe? Aqui, na verdade, nunca me abri aqui pra vocês entenderem por que eu tô nessa situação de agora, né? E acabei saindo de lá sem meus filhos porque eu tava sem dinheiro. No dia que eu saí, ele pegou o cartão do meu banco, sacou o dinheiro da minha conta. E eu não tinha como dar entrada no aluguel. Enfim, vocês têm noção aqui da importância que é isso, a sua independência? Isso aqui é todo um problema jurídico, claro, né? Porque como é que você vai se envolver com a pessoa e você não tem ideia que isso vai acontecer, eu sei disso. Mas é aquilo que eu falei em outro vídeo. Pega o teu dinheiro e coloca em outro lugar que a pessoa não vai saber. Você tem uns poucos indícios que aquilo ali pode acontecer? Faz isso. A gente não pode deixar a nossa vida na mão de ninguém, igual eu falo. O planejamento financeiro é tão importante por você entender que você não pode colocar a sua vida na mão da empresa, na mão de alguém, na mão de nada. É o seu tempo de vida, é a sua vida, o seu futuro. Eu quero mostrar pra vocês aqui uma planilha financeira, que são algumas que eu usava, pra vocês entenderem, né? Aqui no site do Banco Inter, né, que é o banco que eu uso, como eu falei, tem aquela planilha pra tu ter, sei lá, um controle financeiro do MEI. Tem também aqui um curso de finanças que eles dão várias coisas, se vocês estiverem interessados, assim. Você pode fazer ou procurar outro banco que você goste, o que seja.
Tem essa planilha aqui financeira específica de viagem que eu já mostrei no meu Instagram, que eu amo, porque era a que eu usava para poder fazer meus planejamentos de viagens, assim, eu acho muito boa, tem várias coisas, uma planilha gigantesca, vocês podem usar se vocês quiserem, enfim, ou procurar outra, tem vários bancos que tem isso, mas espero que eu tenha passado um pouco do que eu sei para vocês, entenderem mais um pouco como é que funciona de finanças, ou enfim, alguns termos, para você pesquisar sobre a sua vida aí financeira, porque, querendo ou não, tudo que eu falo aqui envolve finanças, porque tudo isso de consumismo, toda essa questão tem relação ao dinheiro, o comportamento que você tem com o dinheiro. Você consegue se organizar e vai conseguir sair desse buraco. Porque, como eu falo, o que importa é você ter noção de como você tá e não ter vergonha, que você vai conseguir sair disso. Eu espero que você consiga pegar uma planilha e organizar suas finanças, procurar a respeito mais de planejamento financeiro, entender como é que funciona esse mundo, porque, como eu falei, de 100 em 100, 50 e 50 reais você vai chegar lá. É a paciência e o discernimento de saber que você precisa guardar o seu dinheiro. Ninguém sabe o dia de amanhã. O importante é que o dinheiro que você está ganhando é com o seu tempo de vida, é uma coisa que você está fazendo troca. A partir do momento que você entende que nada mais importa que o seu tempo de vida e a sua qualidade da vida que você tem, você vai perceber como isso é muito mais importante que você ficar gastando com poucas coisas que não vão te dar retorno algum. Querendo agradar pessoas que você nem gosta, que nem ligam para você. Então, lembra bem disso e pesquisem sobre, que isso vai mudar a sua vida e a sua história. E de toda a sua geração, que também é muito importante para nossos filhos, nossos parentes, quando as pessoas veem que você está se organizando, as pessoas também vão junto com você. Espero que eu tenha ajudado vocês. É isso.